E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Maledite invejosa. A gente deve até ter outro relato aqui com o mesmo título, né? Porque o que mais tem é maledite invejosa. Se é maledite invejosa, é maledite. Maledite. Mas vamos ver. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? Zonha. Pode me chamar de fulaninha e o meu relato é sobre a maledite invejosa. Não vou citar nomes, peguem a pipoca, pois o relato vai ser grande. Não é tão longo assim, tá bom? Mas ok. Bom, Ana, esse caso aconteceu comigo e com meu marido há cerca de 6 meses. É bem recente. Eu tenho 25 anos e o meu marido tem 28. Contarei a história desde o início para vocês entenderem que o que aconteceu foi uma surpresa desagradável. Namoramos por 5 anos, noivamos por 2 anos e temos 3 anos de casados, ou seja, 10 anos de relacionamento. Sim, nos casamos bem novos. Quando conheci o meu marido, foi amor à primeira vista. Começamos a namorar no mesmo dia. Ele pediu a minha mão para o meu pai e começamos aquele namoro de adolescente, de namorar no sofá, sabe? Acredito que muitos da minha família achavam que aquilo não ia adiante, pois éramos novos e começamos um relacionamento muito rápido. Mas o tempo passou e o amor só aumentava. Infelizmente, quando completamos 2 anos de namoro, o meu marido sofreu um acidente grave de moto. Tanto que na UTI o médico disse para minha sogra já preparar o caixão. Sim, gente, ele disse isso, bem insensível, né? Nesse momento, Ana, eu orava e pedia oração para todo mundo que eu conhecia, pois eu sabia que Deus tinha outros planos para nós. Por um milagre, o meu marido acordou depois de 10 dias na UTI e foi para o quarto. A recuperação foi tranquila na medida do possível. Graças a Deus, ele retornou para casa praticamente 100% recuperado. Hoje em dia tem uma cicatriz profunda no braço, mas que não o impede de nada. Bem, seguimos a nossa vida, felizes. Sabe aquele casal que todo mundo diz que parecem irmãos? Somos assim. Talvez seja convivência também, né? Faz com que fiquemos parecidos. Nosso casamento foi outro marco. Ana, quando estávamos preparando o casamento, todo mundo sabia, até a maledite, que já entra nessa história. Eu cometi a besteira de sair contando para todo mundo sobre os detalhes do casamento. Besteira, pois não é todo mundo que fica feliz por você. Fica a dica, ó, caladinha. Enfim, um dia, o meu marido, que até então era o meu noivo, disse que não queria mais nada comigo. Detalhe que já tínhamos 7 anos de relacionamento. Sim, eu pensei que, sei lá, era a crise dos 7 anos, mas não tinha motivo. Pois sempre conversamos muito sobre coisas que talvez nos magoaram e coisas do gênero, sabe? Então, qualquer coisa errada, a gente avisava antes para não causar brigas futuras. Mas dessa vez não teve conversa. Ele tinha um olhar vazio, como se não fosse ele ali. Isso durou 10 dias. Eu abro um parênteses aqui para mencionar que ele ficou estranho até com a mãe dele, e guardem este detalhe. Bom, após esses 10 dias que eu vivi um inferno, pois o casamento já estava praticamente 80% pago e ele queria jogar tudo pro ar. Ele voltou a ser o meu noivo de sempre, né? Depois desses 10 dias, ele voltou a ser o meu noivo de sempre, carinhoso, sonhador, começou a compartilhar os sonhos do casamento comigo de novo. E Ana, vale lembrar que nesse período eu me apeguei muito mais com Deus, pois não aceitava aquilo na minha vida. E se fosse para eu casar, que fosse um relacionamento feliz e duradouro. Pois bem, a semana do casamento chegou e estava com previsão de chuva a semana toda, inclusive no dia do casamento, em que a cerimônia ocorreria ao ar livre. Eu fiquei chorosa na semana, pois se chovesse iria estragar alguns planos, mas pedi para Deus para ser o melhor casamento da vida.
Ana e assombrados, vocês não acreditam que no dia do casamento o sol estava brilhando, secou a grama e o casamento foi perto das 6 da tarde. Não tinha sol, estava nublado, mas o tempo sequinho. Realizamos a cerimônia e ao entrar no salão de festas, a chuva desabou. Olha, foi um dia escrito por Deus. A Maledite estava no casamento e até então não sabíamos que ela era Maledite. Mas enfim, a festa foi muito gostosa, Ana. O meu recém-marido estava me tratando como uma rainha. Nos casamos e começamos a conquistar as nossas coisas. Nosso sonho atualmente é conquistar a nossa casa própria para sermos pais. Depois do casamento em que estávamos morando juntos, a Maledite, que é cunhada do meu marido, ou seja, casada com o irmão dele, vivia indo na nossa casa. Depois de um tempo, a minha sogra veio nos alertar para não deixar ela entrar no nosso quarto ou coisa parecida, pois ela vivia falando: nossa, como eles têm tudo que eles... Não, ela falava assim: nossa, como que eles têm tudo que eles querem? Os móveis sempre arrumadinhos. Ai, queria eu tivesse isso também. E ela falava isso, pois nunca cuidou de nada na casa dela. Deixa os filhos estragarem tudo. E assim foi por meses, Ana. Ela falava mal de todo mundo quando falava comigo, sabe? Eu tentava me esconder dela, pois parecia que ela me sugava, sabe? Sempre que terminava de falar com ela, eu me sentia cansada. No começo desse ano, ela se separou do irmão do meu marido e o ameaçava querendo tomar as crianças dele, pois até então, ela que tinha saído de casa e por não ter estrutura, deixou os filhos com ele. Minha sogra sempre dizia que ela tinha feito alguma amarração para o meu cunhado ficar com ela, pois ele não largava dela. Sabe aquela pessoa que apanha, é traída e mesmo assim ama quem fez isso com ele? Tipo uma dependência emocional, talvez. E ele mesmo dizia que era estranho porque ele tinha ódio dela e não conseguia largar. Ana, daí começou o inferno. Ela começou a xingar minha sogra, falar mal mesmo para todo mundo, difamando a minha sogra de graça. Eu quero dizer assim que ela jogava mentiras no ar, sabe? Ela importunava o meu cunhado de tudo quanto é maneira. Uma vez foi na casa dele e quebrou o carro inteiro dele. Enfim, destruiu tudo que fazia ele feliz. Um dia, Ana, o meu marido disse que queria se separar e iria providenciar o divórcio. Ele disse que me odiava e não suportava nem escutar o meu nome. E aí o meu sogro disse que já que ele não gostava mais de mim, que ele poderia sair de casa. Olha, o meu sogro fez isso para minha segurança, pois o meu marido estava muito diferente. Ana, o vazio nos olhos dele voltou. Ele não falava com a mãe dele. No trabalho ele estava péssimo, trabalhando mal, xingando quem quer que passasse na frente dele. A empresa até cogitou pagar um psicólogo para ele, para vocês verem como estava o nível da situação. Pois bem, ele saiu da nossa casa e foi morar com esse irmão dele, o dito cujo que tinha acabado de se separar da Maledite. E eu em casa, né? Chorava todo dia, sem entender. Isso tudo aconteceu em questão de 7 dias, Ana. E detalhe, as coisas dele ficou tudo na nossa casa e ele dizia que ele ia deixar tudo para mim, pois eu era uma boa pessoa e que ele iria atrás de uma casa nova. Ninguém entendeu o que aconteceu, nem os amigos, nem os familiares. Ele virou um fantoche humano. Até que um dia minha sogra veio falar para mim que achava que tinha dedo da Maledite nessa história, pois ela tinha muita inveja do nosso relacionamento e como ela tinha terminado, não queria que ninguém fosse feliz também. Detalhe que na data próxima do meu casamento, ela também tinha brigado com o meu cunhado, né, quando o marido dela falou que não queria mais casar. Bom, pensamos então em buscar ajuda. Primeiramente, procurei uma oração de quebra de maldição e entrei nessa campanha. E no primeiro dia já senti como se tivesse algo me impedindo de orar, uma presença, mas continuei.
Entrei em contato com uma moça que lê cartas e faz mais algumas coisas de purificação. Olha, eu peço desculpas aqui se eu usar nomenclaturas incorretas, pois eu não entendo muito bem disso. Ela pediu alguns detalhes do que estava acontecendo e pediu fotos da gente. Ana, quando ela trouxe o resultado, eu fiquei chocada. Eu vou contar agora aqui para vocês. Ela disse que tinha uma pessoa que ela não iria revelar o nome. Nesse caso, eu acho que ela não queria falar para não causar discórdia com a Maledite. Mas que eu sabia quem era. Que tinha feito uma amarração amorosa para o meu marido. E que tinha feito coisa ruim para mim também. Mas ela via nas cartas que eu era muito forte espiritualmente. E realmente, Ana, sou osso duro de roer. E que então a praga pegou nele 2 vezes, por ser mais fraco espiritualmente. Que ele se afastou de mim, pois estava confuso em relação aos seus sentimentos, devido à amarração, né? E que isso estava afetando ele no trabalho, no financeiro, com sua família. Lembrando que eu não contei nada disso para ela, só disse que ele estava estranho. Tinha saído de casa e aí eu mandei as fotos que ela pediu. Ana, eu me arrepiei. Ela disse também que ele iria voltar para casa, mas não para mim, e que iria revelar que estava confuso. Fizemos mais uma sessão para ela quebrar esses feitiços e equilibrar os chakras dele. Eu não sei se é a mesma denominação. Mas só para vocês entenderem, essa revelação aconteceu na segunda. Na quinta-feira, ele apareceu em casa pedindo para voltar, mas disse que ia dormir em outro quarto. Disse que era horrível ficar no irmão dele, pois a Maledite sempre dava um jeito de aparecer lá, e ele disse que sentia nojo da cara dela. Quando ela aparecia, ele dormia no galpão da empresa em que ele trabalha. Ele disse posteriormente que não pensava em dormir na mãe dele, nem nada assim. Até tiraram a chave do portão da empresa para ele não entrar mais. E uma coisa que me intriga é que a empresa não demitiu ele, mesmo ele pedindo, pois o dono disse que ele não era aquela pessoa. Tava estranho. Bom, contei para ele o que a moça das cartas me disse e ele ficou desacreditado que ela revelou tudo que o coração dele estava sentindo. Ana, depois de 2 semanas voltamos e ele disse que quando voltou para casa sentiu uma paz tão grande, me pediu perdão por tudo. E isso já tem uns 6 meses. Hoje estamos bem, felizes. Fizemos um bloqueio com a Maledite e não queremos vê-la nem pintada de ouro. E tomem cuidado com quem vocês se relacionam. A Maledite, hoje em dia, voltou com meu cunhado. Meu cunhado diz que é muito infeliz, pois ela não o ajuda em nada. Ele banca tudo. Passam por dificuldades, mas dos únicos que tenho pena são das crianças, que não têm culpa de nada, né? Ana, eu não tenho raiva da Maledite, eu desejo luz para ela, mas eu sei que o que ela fez não vai ficar por isso mesmo. Hoje eu e meu marido estamos bem, felizes, vivendo a vida. Resumi bastante, senão ia dar um livro. E era isso, espero que tenham gostado. Peço desculpas por qualquer erro que possa ter cometido ao longo do texto. Esse é o meu primeiro relato, espero que seja o último também, né? Obrigada, Ana, por ler minha história. Amo o canal e acompanho há muito tempo. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, esse negócio da amarração que a cunhada fez pra ele, eu já ouvi dizer, né? Mas quem entende mais pode explicar aí, que a amarração você só faz depois que você teve um envolvimento com a pessoa. Tanto que até um conhecido me disse assim, se chama amarração e não laço, né? Você não vai lá e cata, tipo, eu vi tal pessoa, você não imagina, a gente sair amarrando, nossa, gente, tô estudando com cara gato, vou amarrar ele. Se o cara nem sabe que você nem tá, sabe, nunca teve um envolvimento, né? Sair amarrando todo mundo à torta direita aí. Então vocês precisam teria que ter um envolvimento, né? Aquela puladinha de cerca primeiro, para daí a pessoa conseguir amarrar. Talvez, será que foi a amarração que ela fez? Ou ela fez alguma outra coisa para vocês se desentenderem? Tipo, só para causar discórdia. Eu falei, não quero ver ela feliz também, vou fazer para eles brigarem. Mas não que ela amarrou ele para ela, entendeu? Então, talvez não tenha sido bem uma amarração, mas
alguma coisa aí pra vocês brigarem. Porque acho que ela não tava de olho nele, ela só não queria que vocês fossem felizes. Algo assim, tipo, se eu não sou, vocês também não vão ser, sabe? Não que ela queria pegar o marido pra ela, né? Porque aí, senão, poderia ele ter olhado pra ela com outros olhos, sabe? Aqueles feitiços daí de adoçamento, sei lá, algumas coisas assim, pra fazer ele me olhar, ter nojo dela, me querer, entendeu? E aí começar a se juntar para depois poder amarrar. Então, mas parece que o intuito dela aqui não era roubar o teu marido, mas sim fazer vocês se lascarem, né? Por isso que eu falo que talvez não tenha sido essa amarração assim, mas um outro tipo, um feitiço desse naipe aí, né? De maledite da vida. Oh, tristeza, né, gente? Vai viver a sua vida, vai tentar ser feliz e fique feliz se o outro tá feliz, ótimo, né? Vou eu aqui olhar pra si, né? A pousada da bruxa. Olá, Anne e Matheus. Esse relato aconteceu comigo e com a minha família, mas não tem o nome de ninguém além do meu. Tem alguém querendo entrar aqui, Matheus. Eu acho que é a Marie que tá arranhando a porta. Roliça, não faz isso? Bom, meu nome é Fulano, sou de Vila Velha, no Espírito Santo, mas moro no Japão há 3 anos. Nas férias de julho de 2005, eu tinha 13 anos, eu e meus pais e minha irmã, 3 anos mais nova, fomos viajar pela Serra do Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Petrópolis. Nós já estávamos com hospedagem reservada nas 2 cidades. Em Nova Friburgo, a pousada era um pouco afastada da cidade, uns 15 minutos de carro. Eu tenho 0 sensibilidade para coisas sobrenaturais, mas quando chegamos no portão, eu já senti algo estranho. Era uma chácara com um terreno grande, cercada de um muro bem alto, e o portão era daqueles de mansão de filme. Lá dentro... Meu Deus, mas quem que tá aqui na porta? Espero que seja alguém, senão... O portão era daqueles de mansão de filme. Lá dentro havia chalés separados com um jardinzinho na frente de cada um. E tinha gnomos de jardim espalhados por todo lado. Lá em casa somos todos evangélicos. Hoje em dia com a cabeça mais aberta. Mas naquela época éramos mais bitolados com essa coisa de religião. Quando eu vi aquele monte de gnomo, já me borrei mais ainda. Aí fomos na recepção. Na pousada inteira só tinha uma velhinha sozinha cuidando de tudo. Ela era muito tranquila e simpática e lembro que ela logo guardou o meu nome. Na recepção tinha um monte de bonecas de porcelana, mais gnomos, duendes e bruxinhas penduradas em todo canto. Já estava no cagaço nível 1000, mas sem falar nada para não ofender a velhinha. Depois disso, ela nos levou até o nosso chalé, mostrou tudo e acendeu o aquecedor. Quando entramos no quarto, já vi de longe um quadro no criado mudo com uma daquelas pinturas de criança chorando. Aproveita e faz uma propaganda do vídeo especial do Matheus sobre o assunto. É verdade, pessoal, para quem não sabe, o quadro das crianças chorando, o Matheus tem um especial aí falando sobre esses quadros, tá? Famosos aí nos anos 80 e cheio de lendas por trás. Então, já tinha lá, né? Quando entramos no quarto, já vi de longe um quadro no criado mudo com uma daquelas pinturas de criança chorando. E tinha uma inscrição em inglês, mas era um inglês bem antigo que eu não consegui entender bem, mas era um poema. Agora eu sei que não tem nada demais nesses quadros, mas aquela época era o auge dos boatos dessa lenda urbana. Enfim, até agora, todo mau pressentimento que estava tendo poderia ser só coisa da minha cabeça e preconceito com a decoração da velhinha. Mas aí resolvemos dar uma volta dentro de um pequeno bosque que tinha dentro do terreno e era muito bonito, com várias árvores e arbustos floridos de várias cores. Tiramos fotos e fomos andando por um caminhozinho de pedra. Eu estava mais atrás e, do nada, os 3 pararam bruscamente na minha frente
e a gente se esbarrou um no outro. Quem que tava andando? Acho que é ele, a irmã, né? E os pais, acho que é isso. Eu estava mais atrás e do nada os três pararam bruscamente na minha frente e a gente se esbarrou um no outro. Quando olhei para frente, o meu pai estava com os braços abertos, de costas pra gente, como que impedindo-nos de continuar. E eu vi ele orando em voz baixa. Ele deu meia volta e começou a falar: vamos embora, volta, volta, volta. Na hora, nem eu nem minha irmã conseguimos ver o que ele viu. Voltamos para o chalé e meus pais ficaram uns 10 minutos conversando do lado de fora. Minha irmã então veio falar comigo que não queria ficar naquela pousada porque estava sentindo algo estranho. Então falei tudo o que eu achava também, sobre o meu mau pressentimento, a decoração, etc. Aí minha irmã começou a chorar e eu fui ficando mais assustado. Meus pais voltaram para dentro e nós começamos a tentar convencê-los a sair daquela pousada. Minha mãe não queria sair porque já estávamos cansados da viagem e ia ser chato cancelar a reserva em cima da hora. Já estando lá, né? E seria difícil conseguir outro hotel na cidade para o mesmo dia. Isso já era umas 5 da tarde. Além disso, eram as férias de inverno e a região serrana do Rio fica lotada por causa do frio. Mas meu pai ficou calado. Então tive que perguntar o que ele viu lá no caminho do bosque. Ele disse que o caminho dava para uma clareira redonda, pavimentada, e tinha um pentagrama gigante de pedras brancas, com flores, velas e vários objetos ritualísticos. Quando ele disse isso, me deu uma vontade de chorar, mas só queria convencê-los a ir embora e minha irmã, que já estava chorando, entrou em desespero. Aí não teve jeito, cancelamos a reserva. Na hora de sair do portão, a velhinha veio se despedir e deu tchau para todo mundo, mas só falou o meu nome. Tchau, fulano, se puder, volte. Me desceu um frio pela espinha na hora. Fomos para um hotel bem apertado no centro da cidade, mas era perto de tudo. Eu fiquei o resto da viagem doente, com sintomas de gripe e não conseguia comer nada. E olha que eu sou gordo e não é qualquer piriri que me faz parar de comer. Mas enfim, fomos para Petrópolis e lá fomos na igreja só para congregar mesmo. Mas acabei pedindo uma oração e fui melhorando até o fim da viagem. Então, se for a Nova Friburgo, pesquise bem. Um abraço e parabéns pelos 2 milhões de inscritos. Muito obrigada. Muito obrigada. Assim, eu acredito que nem todo mundo, né, faz o mal desse lado. Podia ser ali algo para proteção, algo ritualístico, mas não que fosse pro mal, entendeu? Tinha sangue, tinha sacrifício, tinha animal lá com sangue. Aí quando tem sangue o negócio é mais pesado realmente. Pode haver um pentagrama e com coisa assim que é meio malvado, mas existem os rituais para coisas boas, para proteção, que é da crença deles. Podia ser Wicca, não sei, mas não significa que era algo ruim. As bruxinhas e tudo mais, os gnomos, não significa que seria algo ruim. Não sei. Eu acharia interessante até mas não sei, depende da vibração que a gente sente, não sei o que ocorre por ali. Mas eu quero dizer que nem sempre é algo ruim, né? Mas cada um tem ali a sua crença. Eu só fiquei imaginando o bosque, assim, você chega lá... E tava aberto, assim, pra todo mundo ir ali? De boas? De boas? A aparição que fungava no pescoço. Laiada, a aparição que fungava no pescoço. Vamos ver.
Oi, Ana e Matheus, tudo bom com vocês? Podem me chamar de fulana. Vou procurar ser breve para que o meu relato não fique muito extenso. E como não quero me identificar, mudarei os nomes das pessoas envolvidas. Muito obrigada, sempre façam isso, mesmo que não haja problemas em se identificar. Sempre mudem o nome, mudem principalmente o nome das outras pessoas envolvidas no relato. Isso é bom para nós e para vocês, certo? A gente quer saber a história, não importa se foi com fulano, com beltrano, ciclano, tá? Só que nós não nos responsabilizamos por depois vocês se identificarem em chat, comentários, enfim, tá? A gente não identifica aqui, mas não adianta depois você se identificar lá, né? Vamos lá. Já li essa parte? Pois bem, sempre tive facilidade para ter amizade com pessoas mais velhas. Gosto de conversar e ouvir suas experiências. Eu também. Talvez seja porque fui criada com a minha avó que me contava diversas histórias. Eu também. Há uns 2 anos atrás, conheci uma senhora da igreja. Vou chamá-la aqui de Dona Júlia. E essa senhora foi quem vivenciou o fato que eu vou relatar. Ela disse que na sua juventude vivia com o marido e os filhos no Rio Grande do Norte. Isso por volta de uns 30 anos atrás, talvez até mais. Eles moravam em um sítio pequeno e simples, onde criavam animais e cultivavam pequenas plantações para consumo da própria família. Eram pessoas humildes, sem acesso a fogão a gás, e por isso ela foi com uma comadre, que vou chamar aqui de Carmen, até a mata para recolher lenha, como fazia costumeiramente. Ela conta que isso foi no início de sua escolha pela religião evangélica e que nesse tempo, mesmo não entendendo muito, possuía muita fé e sempre se apegava em Deus para se valer. Naquele dia, lá estavam elas, no lugar de sempre, recolhendo a lenha e conversando quando perceberam que, no lugar onde elas estavam, a mata ficou silenciosa. E isso era estranho. Dona Júlia diz que aos poucos foi percebendo uma ventania se formando no lugar onde ela estava e que do meio das moitas, por entre as árvores, ouvia-se algo como um animal respirando muito alto. Elas ficaram alertas, achando ser algum porco do mato ou outro animal grande. Mas quando finalmente o barulho ficou audível o suficiente para que... Vou espirrar. O suficiente para que qualquer animal produzindo aquele som fosse visto, nada havia lá. Mesmo assim, alguma coisa rodeava Dona Júlia como um animal farejando. Ela conta que procurou pernas para correr, mas não sentia nem as pernas. E começou a perguntar: o que você quer? O que você quer? Foi então que ela ouviu um grito por trás dela. Ela virou-se para ver e era sua comadre, mais do que pálida, com o dedo apontando para sua direção e tremendo muito, enquanto dizia: olha, comadre, a senhora não tá vendo, não? Aí do seu lado, o molequinho. Ela disse que não conseguia ver nada, mas a sua comadre estava vendo. E naquela altura já devia estar toda até mijada de medo, coitada. Foi então que ela começou a ficar com raiva e passou a perguntar: por que você não aparece, hein? Apareça! E aquilo não dizia nada, apenas rodeava como um animal quando cerca a presa. Elas finalmente conseguiram sair do lugar, tentaram correr, mas aquilo as seguia, cercando-as. Então Dona Júlia começou a lembrar das coisas da igreja, das músicas que cantavam lá e decidiu cantar uma música na hora. Algumas pessoas cantam quando estão nervosas ou com medo. E foi isso que ela fez. Porém, aquilo que a rodeava não pareceu gostar muito e começou a ficar mais violento. Ela disse que ouviu seus passos no chão, correndo em torno dela, e que a sua respiração estava mais forte, mais perto dela, como se tivesse colado nela mesmo. Aquilo grunhia alto e furiosamente. Ela fala que chegou a sentir o bicho farejando em seu pescoço, por trás.
Então ela começou a gritar por Deus e orar, enquanto a sua comadre gritava com medo por estar vendo aquela coisa. E depois de um tempo de tanto orar e clamar, aquilo se afastou e elas correram para casa. Lá a sua comadre disse que se tratava de um ser pequeno, como um menino, lá por seus 8 anos de idade. Ele era todo preto como um vulto, do qual ela não discerniu o rosto, não conseguia ver o rosto direito. E ele corria em torno dela e provocava aquele vento. Elas ficaram com medo por um bom tempo, e essa é uma das histórias mais bizarras que já me contaram. Pelo que ela diz, e de acordo com o que ouço no seu canal, poderia ser um saci. Mas saci fareja as pessoas? Enfim, espero que tenha gostado. A dona Júlia afirma ser um relato verídico e eu acredito nela. Quem sabe depois eu envie outras das histórias que me foram contadas e talvez até as minhas. Tudo de bom para vocês. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Então, não sei. Será que era um saci pela descrição? Mas pode ser algum outro espírito da mata também, acredito. Talvez não só da mata, mas algum espírito que por lá estava. Vai saber. Um espírito puxou meu pé. Não coloquei nome, pode ler tranquila. Ok. Olá, Ana, tenho 21 anos e moro sozinha desde os 18. Meus pais moram próximos a mim e meu pai, algumas vezes no mês, passa algumas noites fora de casa por conta do trabalho. Nessas noites eu durmo com a minha mãe, pois ela não gosta de dormir sozinha. Em todo esse tempo, morando e dormindo sozinha em minha casa, nunca vi, senti ou ouvi nada que pudesse ser considerado sobrenatural. Porém, na casa dos meus pais, a história muda. Sinto uma energia muito carregada, pesada, sufocante, que só sinto quando estou lá. Bom, vamos ao ocorrido. Numa dessas noites em que fui dormir com a minha mãe, aconteceu um fato que até hoje, apesar de não fazer muito tempo, me perturba. Quando durmo lá, fico no meu antigo quarto, onde já não tem mais cama. Apenas 2 colchões no chão, onde dormimos eu e minha mãe. 2 colchões no chão, onde dormimos eu e minha mãe. Onde dormimos eu e minha mãe também possui um espelho bem grande que era meu, mas nunca tirei de lá, pois ele está pregado na parede. Enfim, estava eu deitada num colchão, com o cachorro da família deitado no chão do meu lado. De repente, o cachorro começou a ficar incomodado com alguma coisa. Ele olhava para o espelho, ia lá perto, voltava, deitava, levantava, não parava quieto. Por fim, ele entrou embaixo da coberta e não queria sair por nada. Achei muito estranho, mas fiquei calada. Minha mãe veio deitar e, como o quarto é pequeno, o colchão dela fica na horizontal embaixo do meu, que fica na vertical. Ela apagou a luz, se deitou e tudo ficou silencioso. Senti a mão dela segurar meu pé por um bom tempo. Até aí tudo bem, mas aí ela começou a apertar meu pé com muita força, Ana. E eu falei: "Ai, mãe, tá doendo?" Ela não me respondeu e continuou apertando com muita força, que parecia querer arrancar o meu pé. Eu não aguentei e gritei: "Que é isso, mãe? Tá doida?" Quando meio dormindo, ela me respondeu: "O que foi?" Eu disse: "Para de apertar meu pé." E prontamente ela respondeu: "Mas eu não tô apertando o seu pé." Nossa, gelei até a alma, Ana. Sem coragem nenhuma de olhar para baixo ou falar mais nada, eu entendi tudo. Comecei a orar baixinho com muita força quando fomos surpreendidas com uma batida estrondosa vindo da sala. Minha mãe deu um pulo, ligou a luz e foi na sala ver o que era. E eu fui atrás, claro. Chegando lá, não tinha nada. Minha mãe percebeu que o cachorro não saía debaixo da coberta. Não dormimos mais depois disso. Até hoje, não voltei a dormir lá. Só quem passa uma coisa dessa sabe como é.
Obrigada por ler meu relato, espero que gostem. Um beijo pra você, pro Matheus, adoro o canal. Valeu, gente do céu. Depois fala que fantasma puxa o pé mesmo. Tem um outro relato, a moça me contou assim aqui, que aconteceu com ela e depois com o namorado dela também. De puxarem mesmo o pé que tava pra fora da coberta e puxou um, depois puxou o outro. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu anotar aqui. Aparição na Sexta-feira Santa. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer que conheci o canal há pouco tempo e gosto muito do conteúdo que postam por lá. O que vou relatar aconteceu comigo há cerca de 4 anos e desde então procuro uma explicação para o acontecido. Eu vi quase todos os vídeos de relatos do canal em busca de contar algo parecido com o que me aconteceu, mas até agora poucas coisas se assemelham. Eu moro numa cidade pequena do interior de São Paulo, chamada Pirangi. Apesar de ser pacata, é um bom lugar para se viver com uma grande disponibilidade de empregos e renda variáveis. E como vocês podem imaginar, em cidades pequenas existem muitos boatos. E antes do relato em si, eu quero dividir com vocês um dos que rondam a minha família. Durante boa parte da minha infância, eu convivi muito com a minha bisavó. Ela era uma mulher muito amorosa, mas ao mesmo tempo rígida. Tenho boas lembranças do tempo que passei na casa, brincando em seu quintal, que tinha uma vasta horta com todo tipo de coisa. Ela morreu no ano de 2000, quando eu tinha 8 anos. Senti muito a morte dela, mas com o tempo a gente supera, como é de se esperar. Como em todo boato, os envolvidos sempre são os últimos a ficarem sabendo. E alguns anos após a morte da minha bisa, vieram me perguntar se ela realmente era uma bruxa, pois era isso que se falava em toda a cidade. Não sei se sou apto a julgar por se tratar de alguém que eu amei, mas em todo o tempo que convivi naquela casa, eu nunca vi nada para me fazer desconfiar de tais acusações. Talvez se deva ao fato de que ela sempre ia ao cemitério ou dela ter muitas plantas medicinais em sua horta. Não sei ao certo. Quando questionei a minha avó sobre as acusações de bruxaria, ela disse que já sabia há muito tempo disso e que era algo o qual ela aprendeu a ignorar. Ela também me disse que muito disso se devia ao fato da minha bisavó ter uma mediunidade muito grande. E a partir desse dia ela passou a me contar alguns fatos sobre a minha família, que eu nunca tinha imaginado. Vou dividir com vocês um deles, pois é o que me faz ficar meio desconfiado. Não sei ao certo quando foi, mas imagino que tenha se passado entre a década de 50 ou 60. Nessa época, minha bisavó morava em um vilarejo próximo à minha cidade. Era um lugar muito pequeno, mas onde viviam muitas famílias que viviam do trabalho na lavoura. Minha bisa viveu nesse lugar por alguns anos com a minha avó e suas irmãs. Mas em um dia, sem aparente aviso, minha bisavó pegou as filhas e foi embora para uma cidade distante do vilarejo. Anos depois, minha avó descobriu que uma doença se abateu sobre o vilarejo, matando quase todas as famílias que viviam no lugar. Sei o que parece, e essas perguntas frequentemente se fixam em minha mente. Teria ela feito algum mal contra aquelas pessoas e saiu dali? A resposta acho que nunca teremos. A outra possibilidade que eu penso é que ela apenas previu. Aquilo foi avisado a ela. Vai acontecer um surto nesse vilarejo. Se você quiser viver, saia daqui, sabe? Então ela recebeu o aviso. Mas, como ela já tinha talvez essa fama de bruxa, de não sei o quê, se ela tenta avisar alguém, iam acabar colocando a culpa nela. Falando, tá vendo? Como que ela sabia? Porque é bruxa, porque não sei o quê. Aí ela catou quieta e saiu, mas às vezes ela recebeu o aviso, não que ela tenha jogado a maldição e saiu, entendeu? Mas vamos lá, agora sim vamos ao relato. Meu nome é fulano, eu tenho 24 anos e o sobrenatural meio que sempre fez parte da minha vida.
Ver vultos e ouvir vozes é algo no qual é algo que eu aprendi a ignorar. Mas isso que vou relatar foi o primeiro contato que considero real ao sobrenatural. No ano de 2012, eu estava passando por um momento difícil devido ao término de um relacionamento. Sabe como é, né? Primeira paixãozinha abala as nossas estruturas, ainda mais quando termina mal. Nessa época eu decidi superar isso mudando de vida. Mudei meus hábitos alimentares, comecei a praticar atividades físicas, eu ia para a academia ao menos 5 vezes por semana, o que estava me fazendo muito bem. E sempre que a academia estava fechada devido a algum feriado, eu compensava sua ausência correndo pelas estradinhas de chão que cercavam a cidade, pois me exercitar já havia se tornado um hábito. E naquela sexta-feira foi feriado, mas não um feriado qualquer, era Sexta-feira Santa. Era cerca de 19 horas, ou seja, 7 horas da noite, quando eu saí para correr. Eu havia ficado junto dos meus primos a tarde toda, assistindo filme, jogando conversa fora, de forma que já estava escuro quando eu saí. Eu não sou o cara mais sensato do mundo, mas ousadia também não é meu ponto forte. Então decidi não ir para estradas naquela noite e optei por correr na avenida da cidade mesmo. Coloquei meus fones de ouvido, subi a avenida correndo e, como se trata de uma cidade pequena, em meia hora eu já havia chegado ao fim da avenida e estava longe de me dar por satisfeito, então virei a rua e segui em direção ao recinto industrial da cidade. O recinto industrial é conhecido na cidade como um ótimo lugar para se namorar à noite, devido à falta de iluminação. E perigoso, né? Próximo ao recinto existe o clube da cidade, um amplo espaço muito mal explorado, cercado por coqueiros, na intenção de dar um ar tropical ao lugar. Mas isso nem de longe funcionou, pois o lugar está praticamente abandonado. Bom, eu estava descendo a rua, passando pela lateral do clube, em direção à área industrial, mexendo distraidamente no meu celular, quando me vem aquela sensação fria. Uma sensação fria invade o meu peito. Foi algo muito desconfortável e por algum momento e por algum motivo, algo me levou a olhar para cima. Meus olhos pararam diretamente em um dos coqueiros do clube, o que estava mais próximo de um dos poucos postes de luz. Havia algo agarrado. Ai, que susto, mulher! Principal. Não tô falando com você, não. Eu tô contando um relato. Eu tô tensa e você vem me dar um susto desse. Cala a boca. Vou deixar o Google longe de mim, porque me dá susto. Aí, com essa mulher falar aqui do lado, o que eu falei aqui que ela achou que eu falei com ele? Bom, voltando. Forcei meus olhos para tentar ver melhor e meu coração pulsou como nunca havia sentido antes. Eu não podia ver tudo, apenas a parte inferior do corpo da coisa, pois a parte superior estava coberta pelas folhagens do coqueiro. Suas pernas eram escuras, mas não como uma pessoa negra. Era totalmente preto, como um carvão. Suas pernas eram alongadas e finas, de tal forma que não podiam ser humanas. Sua pele escura refletia de uma forma úmida, como se ele estivesse molhado ou coberto por escamas. Mas o pior, com certeza, eram os pés. Eram tão finos que pareciam ser um só junto com as pernas. Seus dedos eram alongados demais, como os pés de um réptil, como unhas que o mantinha preso à árvore, com unhas que o mantinham preso à árvore. Meu corpo travou. Meus olhos se encheram de lágrimas e meu coração estava batendo tão forte que chegava a doer. Eu fiquei observando pelo que deve ter sido alguns segundos, mas me pareceram horas, até que aquela coisa fez menção de se mover. Seu corpo se encolheu como se fosse uma fera pronta para dar o bote, e aí eu corri. Corri tanto que perdi a noção do tempo. E sei lá, eu tive uma espécie de apagão, pois só o que me lembro é de ter parado junto às luzes de um posto de gasolina próximo. E foi aí que eu vi o pior.
Meus braços estavam cobertos por vergões, marcas de arranhões. Eram apenas superficiais, mas o suficiente para fazer com que aquele calor ardente se espalhasse por eles. Quando cheguei em casa, eu estava sem fala. Minha mãe achou que alguém tivesse me batido ou que houvesse me envolvido numa briga devido ao estado dos meus braços. Depois de me acalmar, fui tomar um banho. Quando tirei a roupa, para minha surpresa, havia a marca de 4 arranhões em meu abdômen. Talvez vocês não acreditem. Ninguém acreditou. Pois por isso eu costumo guardar essa história só para mim. Eu cansei de ser taxado como louco, como se a vida não fosse difícil o suficiente. Durante alguns meses eu procurei por explicações em blogs sobrenaturais e não encontrei nada muito profundo, então segui com a minha vida, até o final do ano passado. Passado todo esse tempo, eu poucas vezes voltei para aquela parte da cidade e nenhuma delas foi à noite. E aquela sensação nunca mais havia me atingido novamente e eu era grato por isso. Em dezembro passado, eu fui convidado para um churrasco de confraternização da empresa, de um amigo. Aceitei o convite e fui. Não me arrependo, foi muito bom. Um churrasco onde havia apenas homens, e como se pode imaginar, o que mais houve naquela noite foi palavrões, mentira e cerveja. Quando foi em média mais ou menos 10h30 da noite, acredito, ou 10h30 da manhã, da noite acho, né? Eu já estava cansada e decidi ir para casa. Um certo receio me invadia, mas deixei de lado e segui para casa da minha avó, que não era muito distante. Passei pelo clube sem nem olhar para os coqueiros e não tive problemas. Mas quando estava a cerca de 2 quarteirões de distância, eu senti algo. Minha cabeça girou. Eu acho que devido ao efeito da bebida, talvez. Quando olhei para trás, eu vi. Alguém corria na minha direção e atrás dele havia uma coisa. Pela postura, eu podia julgar ser um cachorro, mas não era. Eu sei que não era. As pernas magras, o corpo corcunda, a mesma pele escura e brilhante. Aquilo não era nada do nosso mundo. Eu não aguentei, me curvei e vomitei. Os acontecimentos dessa noite não foram reais, eu sei que não. Mas a minha ex-namorada era psicóloga e uma vez ela me disse que quando passamos por experiências traumáticas, o nosso corpo apaga parte das lembranças como uma forma de defesa. E agora essa é a minha maior dúvida. Teria sido aquela visão, na verdade, uma lembrança reprimida pelo meu subconsciente? Se não acharem o meu relato bom o suficiente para um vídeo, tudo bem, eu não me importo com isso, mas eu preciso dividir isso com alguém que leve esse tipo de assunto a sério. Será que ele poderia ser um tipo de extraterrestre? Assim como o ET de Varginha, o ET de Varginha ele tinha mais ou menos, ele tinha um corpo marrom, também meio que brilhava, muitas pessoas descreveram como se ele tivesse óleo no corpo. Os pés dele também eram uns pezinhos, ele é magrinho, né? Meio magrinho, meio... Sei lá, vai saber, seria um tipo de... E aí você teve esse... Realmente não se lembra, porque tinha vergões, então aquilo talvez tenha te alcançado. E, sei lá, né? Não sei. Então, essa segunda visão, na verdade, você sabe que não foi uma visão daquilo mesmo, foi um... Como você estava no lugar que aquilo aconteceu, meio que o seu subconsciente entendeu que você estava ali, já voltou aquele trauma na mente e a visão dele correndo atrás de você, que você não se lembra de ter acontecido, pode ser que seja realmente uma lembrança que o seu cérebro tenha apagado por conta do trauma. Pode ser. Tem a ver com a Sexta-feira Santa, será? Ele saiu... Naquela noite, saiu para correr e era Sexta-feira Santa. Agora, tem relação? Não tem. A Sexta-feira Santa é o quê? É uma espécie de Halloween, que tá tudo solto, tá tudo por aí. O que acontece? Se alguém tiver uma explicação, deixa aqui pra gente, tá bom? Se tem uma história parecida, sabe, já viu um ser parecido com a descrição que ele deu aqui, manda também o relato, deixa nos comentários.
Saci no quartel, vamos lá. Olá, Ana, me chamo fulano e vou contar um relato sobre o Saci, que aconteceu em um quartel do exército e foi relatado por um amigo meu que lá trabalhava. Em 2009, meu amigo que trabalhava na Bahia do quartel? Na Baia, Ana, na Baia do quartel e cuidava dos cavalos do regimento que eram tratados para apresentações e para os campeonatos de polo, que acontece no próprio regimento. Certo dia, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. O tenente veterinário, que era responsável pelos cavalos, cumpriu o seu tempo de serviço e deu baixa do exército, sendo assim substituído por outro tenente recém-chegado no quartel, que também é veterinário. Em uma quinta-feira, começaram a acontecer coisas estranhas. Cavalos estavam agitados e relinchando muito, inquietos demais. Meu amigo, que era cabo e cuidava deles, viu que um deles estava com uma trança em sua crina. Isso era 2 da manhã. E os outros cavalos estavam machucados, como tipo mordidas e arranhões. Foi relatado ao tenente o que aconteceu. Meio sem dar muita atenção ao que aconteceu, ele só disse: isso não é nada. Na sexta-feira, o cabo que trabalhava no local estava de folga, sendo assim tinha outro responsável que relatou que naquele dia, à noite, estava fazendo uma ronda pelo local e viu algo se mexendo no mato. Os cavalos estavam todos agitados e se batendo muito nas baias. No outro dia estava do mesmo jeito. Trança na crina e alguns machucados de novo. Sem explicação para o que aconteceu, o tenente foi alertado sobre o que não acreditava, que o Saci estava fazendo aquilo com os cavalos. E o cabo o alertou que o tenente que foi embora deixava alguns doces e uma garrafa de pinga nas baias para o Saci não incomodar os animais. Porém, o tenente sarcástico disse: isso não existe. No sábado à noite, os cavalos estavam soltos em um campo aberto e um deles começou a rinchar e sacudir muito, como se tivesse alguém em cima dele. Já estava meio escuro e não dava para ver se tinha algo em cima do cavalo. O cabo chamou o tenente e disse: olha, tenente, o Saci tá lá. Ele vai judiar do cavalo e eu não sei como eu vou explicar isso. O tenente, meio assustado, disse: amanhã irei comprar os doces e a pinga que você me pediu. Porém, espero que isso pare, ok? O cabo prontamente disse que iria parar, pois o Saci fazia muitos anos que não aparecia por lá. Após isso, tudo voltou ao normal. Esse foi o meu relato. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigada. Então, porque o que pode acontecer também? Tem que diferenciar o Saci e o... Travou, pessoal. Travou, mas voltei. Acho que agora está normal. Tá. Travou bem na hora que eu terminei o relato. Então, vamos lá. O que eu estava falando? Estava falando que a gente tem que diferenciar quando é o Saci e quando é outra coisa. Porque o que acontece também? Morcegos hematófagos que vão lá dar uma lambidinha no sangue do cavalo. Tem isso no sítio também, onde tem cavalo e tem morcego, às vezes. Ele vai lá de noite, dá uma picadinha, dá uma mordidinha, né? Enfia o dentinho lá pra fazer um buraquinho. E aí o sangue vai escorrendo, ele deve, se não me engano, ele tem um anticoagulante na saliva, não sei. Newton, você pode me dizer isso melhor. E aí ele vai lambendo o sangue do cavalo, né? Enquanto escorre o sangue, ele vai lambendo. E aí ele vai mexendo o pezinho assim, a patinha traseira. Sei lá, ele fica meio grudadinho na crina do cavalo e aí ele vai embaraçando o cabelo do cavalo. Muitas pessoas explicam essas tranças como sendo morcegos. E talvez ele possa machucar também pela mordida e pelas unhas. Eu não sei se morcego tem unha, mas assim, né? Mas eu acho que não são ferimentos tão graves ou tão visíveis, assim. Eu não sei, nunca vi uma mordida de morcego ou unhada de morcego, não sei.
Só o que eu penso é que o morcego não sabe fazer uma trança, que é o que muitas pessoas no sítio já viram. Minha mãe mesma já viu crina de cavalo trançada, não emaranhada, tá? Porque existe o emaranhar, que aí pode ser um morcego, porque ele fica assim na crina, sabe? Com os pezinhos assim, que nem gato quando tá mamando, vai fazendo assim, ó. Aí ele pode emaranhar, mas ele não vai fazer uma trança, pegar um bolinho de cabelo aqui, ali, fazer uma trança, entendeu? E minha mãe dizia que era trança que ela via, não era emaranhado. Então, crina trançada e não emaranhada. Aí, o que explica a trança? Porque eu não sei agora se o morcego sabe trançar, aí eu já não, aí eu quero ver. Aí eu quero ver o cabelo. O cabelo do cavalo, a crina do cavalo trançada pelo morcego. Eu quero ver o morcego trançando o cabelo do cavalo, tá? Então, vocês me filmem o morcego no ato ali, emaranhando ou trançando o cabelo do cavalo. Tem lá, esses tempos atrás aí, tem uma vizinha da minha mãe que o neto dela, ele tem um sítio, ele cuida, tem criação de boi e tudo mais. E ele mesmo fala que vira e mexe, quando ele vai pegar os cavalos lá, eles estão com as crinas trançadas, não emaranhadas, estão trançadas. Vira e mexe, às vezes, os cavalos... Aí eu falei, meu Deus, eu quero colocar a câmera de segurança nessa baia, nesse lugar, quero ver essa trança acontecendo. Como? Não é? Alguém faça isso, por favor, quem tem condições. Ou me patrocina. Não é? E aí, é o Saci? Newton, me fala, como que é esse lance do morcego morder e trançar o cabelo do cavalo? O cabelo numa crina? Né? Mas eu acredito que não é uma trança. Quem aí já viu trança em crina de cavalo? Pode me dizer? Trança? Ou tem uma pessoa que fala, eu vou lá de madrugada dar uma trançada no cabelo do cavalo. Minha mãe relatava a mesma coisa no sítio, que muitas vezes cavalo se agitava de madrugada, galopava, como se tivesse alguém galopando, montado nele, sabe? Que nem gato quando fica louco, acho que assim, durante... Aí ficava lá. Quando eles se agitavam, no dia seguinte, a hora que ia ver lá de manhãzinho, o cabelo... A crina, não é cabelo? A crina do cavalo estava trançada. E aí? Fui salva da morte por um pai de santo. Vamos ver o que aconteceu. Olá, Ana Paula, Matheus, bebês, pets e todos os assombrados. Hoje venho contar a minha experiência com o sobrenatural. Se houver nomes, já estarão trocados. Deixa eu só confirmar se realmente tá rolando a música aqui, então tá beleza, né? Vai que. Beleza. Bom, gostaria que você me chamasse de... Tá, tem um nome fictício aqui, mas vou chamar... Tá, se precisar usar esse nome fictício ao longo do relato, falarei, tá bom? Tudo que eu vou contar aqui aconteceu comigo dentro do meu apartamento. Escreva este relato da cidade... da cidade tal aqui no norte do Brasil, tá? Vamos deixar o menos coisado possível. Aqui falo do norte do Brasil. Bom, o ano era 2012. Decidi vir morar na capital por motivos de oportunidades e uma melhoria financeira. Eu venho do interior. Consegui um emprego fixo e que me pagava muito bem. Então decidi convidar o meu irmão, o Maledito, para morar comigo. E ele veio. Consegui alugar um apartamento e mobiliar da forma que eu queria. No começo foi bem difícil. Eu comprava uma marmita que dava para o almoço e para a janta. Tinha que dar. Juntei dinheiro para realizar o meu sonho de ter um apartamento caprichadinho, sabe? E eu realizei. Nesse mesmo ano de 2012, conheci uma pessoa que me traria muitos problemas. Esse era amigo do meu irmão. Eu saía cedo e voltava à tarde, todos os dias. Eu não sabia o que acontecia em casa. Os dois sempre ficavam sozinhos. Esse cara era estelionatário. Ele fez a cabeça do meu irmão Maledito contra mim e deu um prejuízo no CPF dele.
Não foi por falta de aviso, tá? Ele era cego por esse estelionatário. Meu irmão era cego por esse estelionatário. Mas é agora que começa o sobrenatural dessa história. O maledito, meu irmão, não trabalhava e eu estava mantendo a casa. E todas as despesas também. Ele sempre me pedia dinheiro e eu sempre dava. Eu dava dinheiro, eu dava roupas, eu dava perfumes, tudo que ele pedia, que ele precisava, eu dava. Mas nada era suficiente. Percebi que eu sempre ficava doente. Eu tinha muitas dores no corpo. Eu estava faltando muito no trabalho. Eu tinha muitas cólicas. Fui ao médico muitas vezes, fiz exames e nunca dava nada nos exames. Comecei então a notar que as minhas calcinhas ficavam furadas no fundo. Até as calcinhas novas ficavam furadas no fundo, assim, na parte de baixo, seria isso? No começo eu achei que era baratinha, sabe? Barata, eu não ligava. Eu achava que era algum bichinho que tava comendo, né? Alguma baratinha. O maledito, ele tinha mudado muito comigo também. Ele não me respeitava como irmã, não ajudava em casa. O nosso combinado era que ele ajudaria em casa, até ele conseguir um emprego. Ele ficava muito tempo fora de casa à noite. Tinha umas amizades estranhas. Notei também que quando o meu remédio acabava, ele não saía de casa para comprar, nem se eu pedisse pelo amor de Deus. Um dia ele disse na minha cara, quando eu fui pedir para ele, eu entrei no quarto dele e pedi para ele comprar, se ele poderia ir comprar o remédio na farmácia para mim. E ele disse o seguinte: quero mais é que você morra. Gente, como é possível? A pessoa tá ali dando casa, roupa, comida, tudo. E a pessoa ainda vem assim na tua casa, debaixo de tudo que você tá proporcionando para ela, e ainda responde desse jeito? Ele disse isso, virou pro outro lado da cama. Eu senti algo estranho, como se eu tivesse feito alguma coisa muito errada, sabe? Para ele me tratar desse jeito. E não, eu não fiz nada de errado. Eu sempre dei o melhor que eu pude. Ele estava revelando quem ele realmente era. Ana e Assombrados, eu venho de uma família simples. Não tivemos os meus pais. Sempre moramos em casas de parentes e éramos muito maltratados por todos. Eu tinha esperança de ter a amizade do meu irmão. Ele é o meu único irmão de sangue e sempre moramos em casas diferentes, nunca juntos. Era sempre eu na casa da tia Maria e ele na casa do tio José. Os dias se passaram, descobri que os dois, o maledito, meu irmão, e o estelionatário, eles eram mais do que amigos. Eles eram ficantes. Pra minha surpresa, né? Porque eu não sabia que ele era gay. E o maledito que chamava esse estelionatário para ficar no meu apartamento. Ele comia e bebia de graça lá. Ai, gente, quando eu lembro, é um filme que passa na minha cabeça. As dores eram sempre as mesmas, né? As dores no corpo e tal. Eu tomava muitos analgésicos todos os dias. E mas como a verdade sempre aparece, eu conheci aqui quem eu vou chamar de padeirinho? É isso? Conheci uma pessoa que aqui vou chamar de padeirinho. É isso? Padeirinho, vendo o meu sofrimento, me levou até um pai de santo, que disse em seu jogo de búzios, esse pai de santo disse ali em seu jogo de búzios a seguinte frase. Ele falou assim: o seu irmão te colocou um feitiço e essas suas dores são por conta de tanto trabalho feito para te matar. Ana não acreditava no que eu ouvia daquele senhor. Eu fiquei em choque. Ele disse o seguinte, assim: compre estes materiais aqui e vamos fazer a limpeza. E foi assim que eu descobri que eu morava com uma serpente. Eu fiz o que o Senhor me pediu, o Pai de Santo,
Comprei todo o material, ele fez a limpeza e eu saí de lá mais leve. Cheguei em casa e no mesmo dia o maledito pegou a minha mala e saiu de casa. Na manhã seguinte, ele já não estava mais morando comigo. O senhor disse que eu teria uma surpresa após fazer aquela limpeza, e realmente eu tive 2 surpresas. Quando eu acordei, eu fui ao banheiro e senti algo saindo da minha vagina. E era igual a um papel. Na mesma hora eu liguei para o senhor, para o pai de santo, e contei. Ele disse assim: seu irmão nunca mais volta a viver com você debaixo do mesmo teto. Tudo que ele fez está com ele, as energias. Não se preocupe, siga sua vida normal. E assim eu fiz. Segui a minha vida. Ainda hoje eu penso o porquê de tudo isso ter acontecido. Se alguém puder me ajudar a compreender, deixe sua opinião. E esse é o meu relato, Ana e Assombrados. Desculpe pelos erros, estou escrevendo pelo celular. Conheci o seu canal em 2016. Tenho outros relatos que vou compartilhar com vocês. Beijos e abraços. Um beijo para você, muito obrigada. Então, uma pessoa que não tá nem aí, né, pros outros, ainda mais para uma irmã. Tudo bem que vocês são irmãos de sangue, mas não tiveram a convivência. Cada um viveu, cresceu de um jeito em uma casa, em um canto, né? Os dois passaram por não ter os pais junto, viver na casa de um, de outro, serem maltratados. Mas para você ver como cada um lida de uma maneira com a situação, né? Ela, pelo jeito, assim, se esforçou, tá lá procurando um trabalho, conseguiu um apartamento, conseguiu mobiliar o apartamento, sabe? A pessoa vai conseguindo, vai transformando a vida que era ruim em coisas boas, né? E ele já não, ele já foi para um caminho torto, já se apegando a uma pessoa desonesta, também tendo desonestidade, tratando a pessoa desse jeito. E ela ainda apesar de tudo, ela ainda achou que ela poderia estar errada. E aí que a gente fala das relações tóxicas, né? Que não é só em relação a marido, esposa, namorado, namorada. Tem relações tóxicas dentro da família, de mãe, de pai, de irmão. Infelizmente, que é muito triste, né? Mas tem. E esse era um caso. Né? Ela tentou ajudar, não sei o que, mas a pessoa... E aí o cara ainda por cima, tipo, queria a morte dela mesmo. Agora ela fala que me ajuda a compreender. Acho que não tem muito o que compreender. Compreender que tem gente que é ruim. Ou que tem gente que depois de alguns traumas, alguma coisa, acaba indo por um lado que não é legal, entendeu? A cabeça vira de um jeito que, enfim, eu acho que é isso, é só isso. Aí pega uma pessoa que é mau caráter, lida com magia, vai atrás de magia pra ver isso daí que vira, né? Ainda bem que há tempo você conseguiu ajuda, né? E viu que as dores e tudo mais. Lembra que ela falou que tinha cólica e ia em médico e não sabia o que era? E depois da limpeza saiu alguma coisa muito estranha de dentro dela? Então, magia? Ai, gente, quando a gente pensa essas coisas, né? Você fala, ai, não é possível, gente. Mas tem muito disso. Olha, a gente tem que ficar com o zoião assim, protegido. Pedindo proteção, muita proteção aí à espiritualidade, não é? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.